tarde, né, gente? Nossa, já estou sentindo um negocinho aqui, viu? Já estou sentindo um negocinho aqui. Glória a Deus. Para mim é uma honra de estar aqui. Como diz o meu pai, ele sabe que eu chamo ele assim, Pastor Arri, né? Você está em casa. E é assim que eu me sinto. Né? Isso aqui, a Gênesis tem uma história na minha vida. A Gênesis tem um legado, deixou um legado na minha vida. E eu jamais posso esquecer que tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Aqui foi onde Deus começou a me chamar. Aqui foi quando Deus começou a falar comigo. Aqui foi quando Deus começou a fluir. Aqui foi onde tudo começou. Na verdade, no templo, né? Que não era nem aqui. Eu lembro que a gente vinha para cá, ainda tinha escombros. E junto com a equipe de intercessão, a gente orava aqui, a gente saía daqui tarde. Porque nós criamos uma promessa. E aqui Deus está fazendo e Deus está cumprindo tudo aquilo que Ele tem feito, né? Tem falado. E eu louvo a Deus por esse momento aqui. E eu creio que Deus já tem falado. Eu creio que Deus já tem vindo ao encontro da nossa história. E hoje, nesse momento, eu quero conversar com vocês. Eu quero trazer para vocês a história de uma mulher. Uma mulher que particularmente eu me identifico muito. Eu costumo dizer que Deus é um Deus de encontros. Deus é um Deus de encontros. Deus é um Deus de encontros. Quando surgiu esse convite de vir para cá, Deus já tinha me dado essa palavra. E eu estava orando. Eu fico impressionada com as coisas que Deus faz. Às vezes Deus sempre nos surpreende. Mas tem coisas que Deus ele é muito particular. Eu costumo dizer que Deus ele trabalha com a gente de uma forma customizada. Às vezes a gente gera uma expectativa e às vezes a gente se frustra. Por quê? Porque a gente espera que Deus faça do mesmo jeito que fez na vida da irmã. Que Deus faça do mesmo jeito que fez na igreja tal. Que Deus faça. Mas trazendo para a história desta mulher, a gente vê que Deus ele é muito particular. Ele sabe exatamente da nossa história, das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos gemidos. E o meu gemido é diferente do seu. O meu choro é diferente do seu. Tudo em nós é diferente. E quando Deus me deu essa palavra, eu comecei a meditar nela, comecei a me identificar com esta mulher. E eu fui trabalhar no meio do caminho, no louvor. Eu não sei se eu compartilhei isso com a Andréia, porque foi com a Andréia que eu conversei depois. E aí eu comecei a lembrar da Gênesis, de quando eu ministrava aqui. E eu comecei a lembrar de algumas promessas, eu comecei a lembrar de algumas coisas. E estudando a mulher samaritana. Quando eu chego lá no trabalho, tem uma mensagem da Andréia. Acho que fazia uns 2 dias que ela tinha passado essa mensagem, porque é tanta mensagem no WhatsApp que às vezes eu acho que eu respondi, mas eu não respondi. Eu sou dessas, viu? E aí quando eu vou e a gente conversando, André, olha, tu conhece, então a gente tem uma conferência, sei o quê, resumindo. No final, surgiu o convite, e aí ela falou da proposta, e eu disse a ela, eu quero a mulher samaritana. Está lembrado disso? E aí eu vejo que é um encontro. Deus, ele se encontra com as nossas necessidades. Deus, ele se encontra com as nossas dores. E a gente vai ver hoje que a maior preocupação de Jesus com aquela mulher não foi com os dons.
Não foi. Não foi com os talentos. Não foi. Foi com a história dela. Foi com a vergonha dela. Foi com os traumas dela. Deus foi ao encontro de uma mulher que ninguém olhava para ela. Uma mulher que nem se tinha nome. A mulher samaritana. Qual é o nome dessa mulher? Qual é o nome desta mulher? Quem conhece o nome dessa mulher? Não tinha nem nome. E a gente sabe que o nome está ligado à nossa identidade. Sim ou não? Ela não tinha nem nome. Ela já era uma mulher. E a gente sabe que naquela época, como eram as mulheres? A gente sabe que as mulheres, elas já não tinham, né? Ela já não tinha valor. E a gente vai falar hoje o valor dos encontros improváveis. O valor dos encontros improváveis. O que eu me apaixono por Deus é que Ele faz assim, ó. Aquilo que a gente não quer, aquilo que não serve mais, aquilo que a humanidade olha e diz assim, oxe, tem jeito não. Aí Deus, deixa comigo. É esse que eu quero. É esse que eu faço. E hoje a gente vai sair daqui olhando para as nossas dores. A gente não vai sair daqui valorizando as nossas dores no sentido de vítima. Mas a gente vai sair daqui olhando para as dores como um legado, como fez esta mulher. Por quê? Porque é no lugar das dores aonde nasce o milagre. É no lugar das dores que saem os improváveis. É no lugar do trauma que gera o milagre. Às vezes a gente clama por milagres. Deus, eu quero um milagre. Deus faz um milagre. Só que a gente quer um milagre de uma forma linda, que não doa, que não custe nada. Mas não é assim. Não é dessa forma que Deus faz. E a gente precisa entender que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos uma história. E essa história nos traz marcas. E aí a gente vê esta mulher, um contexto histórico, onde o povo que ela era inimigo. A Bíblia fala inimigo. Gente, o que é inimigo? É inimigo. Inimigo de Deus. Era um povo que era inimigo de Deus. Então, o que é andar com o inimigo? Pelo contrário, a gente corre dele, sim ou não? E era mulher. E a gente sabe que naquela época a mulher ela não tinha valor. A mulher era discriminada. A mulher ela não era vista. A mulher não era acolhida. Ela tinha apenas uma função. E aí a gente vê Jesus fazendo tudo diferente. E aí eu questiono, aonde começou esse encontro? Será que foi no poço? Será que foi no poço que Jesus marcou esse encontro com a mulher? Vamos ver João, capítulo 4. Que é o texto que a gente vai mergulhar. E a história desta mulher, todo mundo sabe. A mulher que tinha maridos, né, não tinha um. Inclusive, quando Jesus perguntou a ela, né, ela mesma disse que não era marido. Então a gente vê aí uma mulher completamente com uma ferida, isso, uma visão psicológica, né? Ferida de abandono, ferida de rejeição, uma necessidade de ser amada. A gente vê aí uma carência, uma dependência emocional. Então aquela mulher era conhecida mulher que tinha homens, não sabia se era marido, se não era marido, tinha uns que eram, outros não. Então assim, nem ela mesma sabia.
Se a gente vê ali, se a gente se aprofundar, a gente vê que nem ela tinha certeza do que ela tinha. Porque ela não tinha. Porque quando a gente tem certeza do que a gente tem, a gente fala com convicção. Então ela não tinha essa convicção. Só que o lindo dessa história é que o encontro, ele não começou no poço. A gente vê aí no texto que os discípulos foram comprar comida. Enquanto os discípulos foram comprar comida, aí Jesus fala o quê? Era-lhe necessário passar por Samaria. Você percebe aí? O poço era o lugar onde a mulher ia. Ali foi a concretização do encontro. Mas muito antes, Jesus já sabia na sua soberania, eu preciso passar por Samaria. Mas por que ele precisava passar por Samaria? Porque ele sabia que havia uma mulher improvável ali, que estava no poço, que ia tirar água, e Jesus sabia da história daquela mulher. Então o encontro não foi no poço, foi muito antes de lá. Então quando Deus ele olha para a gente, ele não olha a nossa condição, ele olha antes. Ele vê o futuro, ele vê aquilo que está, mas não é aquilo só que está, é aquilo que está em você e o que vai se tornar. Essa é a diferença. O problema é que a gente olha para a nossa condição hoje e é natural, está tudo bem, porque a nossa visão é limitada. Só que Jesus não. Jesus precisava mudar, Jesus precisava tirar aquele legado de condenação daquela mulher. Por isso que o encontro não foi no poço, ali foi apenas a materialização. E eu acho tremendo que a palavra diz, era necessário. Tinha uma necessidade, o encontro já estava marcado. Ele não tinha outro caminho, ele disse, eu preciso ir lá, tem uma mulher. Uma improvável. Jesus, indo ao encontro de uma mulher, de um povo que era inimigo dele. Gente, tem coisas que só Deus faz. Tem coisas que só Deus faz. Porque até os discípulos, quando chegaram perto, estranhou. E olhe que Jesus já tinha feito milagres. E olhe que Jesus já tinha se encontrado com outras mulheres. Mas ainda assim, estava ali. Mas como assim? De novo outra mulher, Jesus conversando. Tem coisas que só Jesus faz. E vou mais além. Ninguém vai entender. Ninguém vai compreender. Tem coisas que é só você com Deus. Ponto. Não espere alguém compreender. Não espere alguém entender. Não gere essas expectativas. Só creia. Só creia, porque é algo com você e Deus. Não tem aquelas coisas que a gente ouvia às vezes, né? É o secreto. Tem coisas que é secreto, gente. E não cabe a ninguém entender e nem saber. No tempo certo, se Ele quiser, Ele revela. Se Ele quiser, Ele vai permitir. Mas se não, é você com Deus. E aqui a gente vê Deus precisava marcar esse encontro. Por quê? Porque aquela mulher, ela tinha um legado, ela revelava feridas profundas, um passado mal resolvido, uma vida, uma alma marcada pela dor. Porque eu fico imaginando quando Jesus perguntou a ela, vá buscar o seu marido. Que Deus ele é cirúrgico, viu? Pense. Deus, ele é cirúrgico. Quando ele faz uma pergunta, porque Deus sabia que ela não tinha marido. E por que Deus perguntou? Por que Deus perguntou? Porque nossas dores precisam ser confessadas. Quando a gente fala das nossas dores, para Deus é diferente. O intuito de Deus aqui, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, é que Deus queria que aquela mulher olhasse, mas sem julgamento, sem culpa,
para a condição que ela se encontrava. Porque é aí que gera o verdadeiro arrependimento. E aí a gente vê uma mulher com o passado dela muito presente. Porque a conversa, o diálogo de Deus com ela, foi justamente em cima da sua história. Foi justamente em cima daquilo que ela vivia. Foi justamente em cima das suas prisões. Foi justamente em cima das suas dores. Jesus sabia de tudo, gente. Jesus não estava ali, peraí, eu quero conversar com ela para saber como é a vida dela. Não, Jesus já sabia. E aqui eu vejo que a preocupação de Jesus não só foi apenas salvar a mulher. Ele quis fazer parte da sua história. A gente precisa entender que nós temos corpo, alma e espírito. A gente se converte, a gente aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, só que a gente tem uma história. E a nossa história, ela está registrada na nossa alma. Por que a gente vê tantas pessoas hoje doentes? Nunca se falou tanto em saúde mental como esse século. E quer uma notícia? Vai piorar. Eu não estou dizendo isso para ser fatalista, porque é a condição da humanidade. As promessas estão se cumprindo. Eu nunca vi tantos líderes, pastores se preocupando com a saúde mental, fazendo psicologia, estudando. Por quê? Porque nós temos alma, nós temos emoções, nós temos comportamentos, e foi Deus que fez. Foi Deus que nos formou assim. Precisamos nos preocupar com isso. Então Jesus não chegou para aquela mulher e disse assim: olha, confessa o seu pecado, eu já sei onde é, viu? Está perdoado, tchau, e acabou-se. Foi assim que Deus fez? Então naquele encontro, Deus preparou 3 momentos para aquela mulher. 3. Que é isso que Deus está trazendo para a gente hoje. Redenção, que é o primeiro momento. Reparação e restituição. Esses 3 momentos aquela mulher precisava. Por conta da sua história. O foco de Jesus ali não foi: olha, você vai ser uma discípula, você vai sair falando, pregando, marchando na terra. Não. Eu quero conhecer a tua história. Eu quero saber aonde é que dói. Eu quero ir no teu contexto de vida. Eu quero tirar esse legado de maldição que está sobre a sua vida, para você fluir. E outra coisa, Jesus diz assim: olha, vai-te embora. A gente vai ver no final como foi, qual foi a fala, qual foi o discurso daquela mulher que gerou o testemunho. Então Deus preparou um momento de redenção. Ela precisava primeiro ter esse momento de redenção. Deus sim, lógico, é o intuito de Deus, porque sem salvação, se a gente reconhecer Jesus como Filho de Deus, a gente não vai herdar, a gente não vai para o céu, vai para o inferno mesmo, né? Eu sou daquela do arrudeio. Só que a gente tem que entender que a gente tem história, que a gente tem traumas, que a gente tem história de vida. E muitas vezes eu digo isso como profissional da área. Quantas pessoas eu já atendi que você olha assim: meu Deus, uma pessoa que Deus usa, que é profeta, que só falta, eu costumo dizer que é a unção do dragão, só falta sair pelo fogo, tiver buraco, sai fogo. Mas quando chega no consultório, uma história de dor, de rejeição, de trauma, preso, prende, porque a gente só conhece isso aqui, mas aqui dentro não. E eu quero dizer a gente, isso é para mim também, eu quero falar para nós, porque eu me incluo. Se nós não cuidarmos das nossas dores, dos nossos traumas, eles nos afastam de Deus sim. Ele nos afasta de Deus sim. A gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que Deus se preocupa assim com a nossa história. E tem coisas que nos atrapalham, tem coisas que nos impedem.
Então você imagina se esta mulher, Deus não tivesse ido naquilo que aprendia. Deus foi cirúrgico. Então aquela mulher precisava ser liberta do pecado e do engano. Só que Deus, Ele foi além. Havia um pano de fundo ali. Por quê? Porque redenção é libertar, é salvar, é dar uma nova chance. Mas Jesus, Ele sabia da história completa. E ele disse, é como se Jesus dissesse assim, olha, conta a tua história. Quantas vezes Jesus chega para a gente assim, ó, eu vou te usar, vou fazer isso. Aí fica todo empolgado, né? Eita, Jesus. Aí quando chega o tratamento de Deus, para as nossas feridas, a gente não quer contar a história, né? Pula essa parte, Jesus. Ah, isso aqui dói. Hoje não. Pula essa parte. E não é assim. Então perceba que a visão de Jesus aqui para esta mulher foi além. Então ele disse, ó, eu estou aqui. Eu sou o Salvador, que ela reconheceu. Ela reconheceu. Inclusive ela testemunhou isso. Só que Jesus disse, ok, mas conta a tua história logo. Eu quero ouvir a sua história. Só que ela tinha vergonha. Por isso que Jesus disse, vai lá, chama teu marido. Não, eu não tenho marido. Eu não tenho. E aqui, a gente vê que Deus, nesse momento, vai exatamente na reparação. Reparação é reconhecer e curar. Quando Jesus disse assim, olha, eu quero que você vá e chame seu marido, e ela disse, eu não tenho marido. Ele sabia da dor. Só que o que eu acho lindo aqui, Jesus, é que ele, quando tocou na maior ferida daquela mulher, porque, gente, olha só, os relacionamentos daquela mulher eram sintomas. Ela estava tentando sanar a dor da rejeição, do abandono, uma necessidade de uma figura aí masculina, quem sabe uma figura paterna. Quem é da área da psicologia sabe disso. E ela buscava ser validada, ser acolhida por uma figura masculina. Por isso que Jesus tinha que ir contra aquela mulher. Porque ali não era Jesus só, era Deus Pai. Jesus, o amor que Jesus exalou ali foi o amor da paternidade. Então quando Jesus chega para aquela mulher, Jesus olha para ela e diz assim, ó, eu estou te vendo, eu te acolho, eu valido você e você é amada. A gente precisa entender que Deus, Ele nos vê como nós nos vemos. Esse olhar de Deus para a gente é um olhar completamente diferente. É um olhar que a gente se depara com as nossas dores, mas a gente não julga, a gente não se condena. Muitas vezes a gente foge da nossa história. Muitas vezes a gente foge dos nossos traumas, por a gente não sentir esse acolhimento. Até porque, gente, vou dizer uma coisa até que é redundante, né? A dor dói. Então, quem é que quer sofrer? Porque muitas vezes só de pensar já dói. Então, como é que eu vou mexer nessa dor? Então, como mecanismo de defesa, eu preciso evitar. Só que Jesus, ele é tão específico, ele é tão cirúrgico, ele é tão acolhedor, ele é tão amor, que ele não nos pega de jeito, ele não nos pega de qualquer jeito, ele tem um jeito particular, ele tem um jeito único, ele tem um jeito singular, porque ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe onde dói e como dói.
E foi assim que Deus fez com aquela mulher. E tudo aquilo que aquela mulher precisava para sanar essa sede, essa dor, esse trauma da sua história, Jesus disse: olha, eu tenho uma água. A água que você precisa para saciar essa sede, para matar essa rejeição, para matar esse abandono, para ressignificar a sua história, eu tenho. Mas você precisa primeiro reconhecer. E foi por isso que Jesus falou: eu quero que você chame os seus maridos. O seu marido. Interessante que Jesus só falou em um, não foi? E ela mesma falou dos outros. Isso se chama confissão. Naquele momento que Deus trouxe, que Jesus tocou nas suas feridas, e ela falou, e ela abriu, e ela verbalizou a sua dor. E aí Jesus foi para o terceiro momento: restituição. E ali Deus entendeu, né? Ela entendeu, ela reconheceu o que realmente ela precisava para viver tudo aquilo que ela procurava nos seus relacionamentos. Aqui a gente está falando, gente, de uma mulher que tinha um problema na sua vida sentimental. Só que nós temos tantos problemas. A gente também carrega as nossas dores, a gente carrega os nossos traumas. Então, quando Deus ele tira algo de nós, Ele restitui. Quando Ele tira uma dor, Ele restitui. Quando Ele tira um trauma, Ele restitui. Deus não é aquele que tira e deixa um buraco lá. Ele restitui. Agora, o que eu acho lindo, e é aí onde está a chave desse texto, a chave dessa história, é que quando Deus ele restitui, Ele não pega aquela dor e apaga. Ele ressignifica. O que é ressignificar? É dar outro significado. Porque para uma pessoa ser improvável, ela tem que ter uma marca. O que vai reconhecer uma mulher improvável é uma marca. Todas as vezes que nós olharmos para a história da mulher samaritana, a gente vai lembrar que era uma mulher que disse que tinha marido, que ela sabia que tinha. Deixou a marca. Só que, quando ela encontrou Jesus, deu outro significado. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode ter vergonha das nossas dores. Porque é ela que vai ser canal do nosso milagre. Como é que a gente vai evidenciar os milagres de Deus se nós não contarmos qual foi a causa do milagre? É assim que a gente vê nos improváveis. Quando Deus restaura uma pessoa que andava nas drogas, quando Deus restaura, né, uma pessoa que andava na sexualidade, essa pessoa anda com essa marca, mas anda com essa marca, não é, ó, tá vendo? Não, é para evidenciar o milagre. E nós não devemos ter vergonha dessa marca. Porque ela evidencia que nós somos improváveis. Então, quem era esta mulher? Esta mulher era uma mulher frustrada, né? Imagina como ela era reconhecida. Ah, a mulher que não tem marido, já, a mulher naquela época já não dava, tinha valor. Ah, era uma mulher que não tinha marido, tinha muito marido. Mas, é outra coisa que eu acho lindo em Jesus. Com Ele não tem ponto final. Na nossa história, sempre tem um mais. Na nossa história, sempre tem um depois. Muitas vezes é nós que colocamos um ponto final. Ah, Deus, não dá mais não, acabou. Ah, Deus, isso aqui não cura mais. Ah, Deus, isso aqui não muda mais.
Ah, Deus, isso aqui não tem mais esperança. Isso somos nós colocando o ponto final. E muitas vezes a gente vê isso hoje. Você imagina hoje a gente se deparar com esta mulher, no contexto que nós estamos. E depois o que Deus fez com ela. E aí Deus vem com esta mulher e restitui. Então Deus não apaga a nossa história. Ele transforma dor em testemunho. E Ele nos faz protagonista do milagre. Nós temos vivido dias difíceis. Nós temos vivido momentos de muitas dores. Um dos maiores problemas que a gente tem visto hoje é na mente. A gente tem visto hoje tantos picos de transtorno, dores na alma. E nós carregamos uma história. E eu nunca vi tanto Deus se movendo nessa dimensão, preocupado com a igreja. Porque se nós não olharmos para as nossas dores, para a nossa história, para a nossa identidade como pessoa, nós vamos ser roubados. O encontro com Deus com esta mulher foi muito mais além de que usá-la. Foi muito mais além de dizer assim, olha, você vai ser uma cantora, você vai ser uma ministra, você vai ser uma pastora. Não. Deus encontrou com aquela mulher e se preocupou foi com a sua história. Deus fez questão de chegar para ela e dizer assim, eu quero que você conte a sua história. Os seus traumas, as suas dores, os seus medos, as suas inseguranças. O sentimento de culpa, tudo que tiver aí dentro, eu quero que você conte. Eu quero que você coloque para fora. Porque isso sim, Deus também se importa. E se importa muito. Gente, Deus é muito mais preocupado do que a gente é, do que a gente faz. A gente não tem noção disso. E muitas vezes a gente quer compensar no fazer. No fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso ir para a igreja. Não é que é importante. Eu preciso trabalhar para o Senhor. Eu preciso trabalhar na obra do Senhor. Tá, mas como é que está a tua história? Como é que estão as suas dores? Como é que está a sua identidade como mulher? Como é que está aí dentro, no seu coração? Qual é aquela dor que você não conta para ninguém? Às vezes você nem conta para você mesmo. Porque Deus fez questão, Jesus fez questão de perguntar a ela, porque aquela mulher precisava ouvir ela mesma das suas dores. Deus já sabia, Jesus já sabia, mas Jesus queria que ela se escutasse. E muitas vezes a gente não conta com medo, com vergonha, com culpa, achando que Deus não se preocupa, que isso é besteira. Não. Deus, Ele é Pai. E Ele é um Pai de amor. O que fez Jesus parar e dizer assim, olha, eu preciso, é necessário ir passar em Samaria, foi o amor. Foi o amor que conduziu Jesus até aquele poço. Foi o amor que olhou para aquela mulher e disse assim, olha, você tem sede, sim. Você tem uma história, só que eu tenho muito mais daquilo que você precisa. Eu tenho muito mais daquilo que você necessita, que é essa água. E ela disse, Deus, eu quero essa água. Eu preciso dessa água. Ela reconheceu, mas antes dela reconhecer, ela também precisava reconhecer aonde doía. Aonde é que dói aí? Aonde é que dói?
Às vezes tem coisa na nossa vida, gente, que nos prende. E a gente não tem consciência disso. Às vezes a gente tem, mas não liga, acha que é besteira. Acha que Deus não se preocupa, acha que Deus não vê. Né? Acha que Deus não se importa, porque Deus é tão grande, né? Um ser celestial, que reina, governa céu e terra, e vai se importar. Não. Deus se preocupa nos mínimos detalhes. Eu lembro, esses dias eu passei uma situação lá no trabalho, e eu fiquei muito chateada, muito chateada, muito chateada. Uma questão mesmo de organizacional. Eu fiquei muito irritada, muito irritada. E aí eu saí um pouco do ambiente. Eu disse assim, Deus me ajuda, Senhor, porque eu já estou com o pé fora da cruz. Daqui a pouco eu vou sair com outro. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aquela coisa que você sente, né? Aquela coisa dentro, assim, bem forte. Eu disse, Jesus, o que é isso? Eu fiquei incomodada. E eu disse, sabe uma coisa? Eu não vou... Homem, esse negócio de empresa, eu não vou nem... Tipo assim, eu não vou nem falar isso com Deus. Já falei, isso é assim, eu conversando comigo mesmo, viu? Eu sou dessas. Mas aí, de repente, o Espírito Santo... Eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim. Eu estou preocupado com você. Inclusive com essa ira que está aí dentro. Opa! Como assim, Jesus? Que ira é essa? E eu percebi que foi uma raiva diferente, sabe? Uma coisa assim que eu digo, Jesus, vem cá. Eu nunca tinha sentido isso, não. Que negócio é esse? Aí eu querendo, né, que chegasse já a semana da minha terapia, para levar para a terapia, só que Jesus, ele não espera não, ele vai assim, né, na hora. E aí eu sentei, respirei. Eu disse, meu Deus, o que é que está acontecendo? Gente, eu passei mal. Sabe aquela sensação ruim mesmo, uma raiva que eu vi que era uma raiva que... Mas não foi aquela raiva usada do cão, não, viu? Foi aquela raiva que você vê que é a raiva mesmo, uma coisa fisiológica, mas é uma coisa muito ruim. Eu digo, Jesus, não, tem alguma coisa aqui estranha. Aí eu parei, respirei, porque tem que respirar, né? Para acionar aí o córtex frontal, porque senão a amígdala vai, que é responsável pelo estresse, sai, engole. Respirei. O Espírito Santo fez assim, olha só, viu? O problema que você teve agora foi com a figura de autoridade. Aí eu, Pois bem, na hora, Deus falou assim, você passou uma situação dessa muito parecida, lá atrás. Eu, Gente, eu nunca vi. Pois é, filha, tem um traumazinho aí, que a gente precisa tratar. Eu me preocupo com a sua história. Gente, eu fiquei arrasada. Olha, não precisa nem ir na terapia, viu? Cheguei na terapia já molinha, porque ali Jesus já me pegou de jeito. Ele me pegou com jeito. E foi uma situação tão assim que outras pessoas perceberam, viram o constrangimento que eu passei, que chegaram na minha sala depois e falaram assim, o que foi que aconteceu com você? Porque eu percebi que você estava tão assim, e você agora chega a estar meio alerta. Eu disse, não, minha gente, é porque aconteceu um negócio aqui, é comigo e Deus, não sei o que, o pessoal, não, tá, não entende, né? Saiu. E aquilo ali mexeu muito comigo, muito. E Deus começou a trazer algumas coisas que eu vivi na minha infância com meu pai. Que aquilo ali estava refletindo nos meus relacionamentos. Aí eu pergunto, Deus não se preocupa com a nossa história? Como assim? Se Deus é um Deus de relacionamento, se o Deus é o Deus Pai, se o Deus conhece a nossa identidade, se Ele se preocupa com a gente, como assim?
Porque são feridas, gente, que nos prendem, sim. São feridas que comprometem o nosso desenvolvimento, até espiritual. Claro. A gente precisa entender as dimensões do nosso ser. Então, quando Deus olhou para esta mulher, quando Ele falou assim, olha, eu quero saber da tua história. Eu vim aqui foi para tocar na tua história. Eu vim aqui foi para saber, de fato, a tua condição. Eu vim sim para salvar. Eu tenho água para você. Essa água que você vai beber, você nunca mais terá sede. Agora, primeiro conte a sua história. Eu tenho que primeiro tocar naquilo que lhe prende. Eu tenho que tocar primeiro naquilo que faz você não romper. Eu tenho que ir além, eu tenho que ir nas raízes, não é no sintoma, eu tenho que ir na origem. Eu tenho que ir no profundo. E depois que houve esse reconhecimento, e aí foi quando Deus concretizou o milagre. Eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor para a gente ir encerrando. Quando Jesus fala assim, era necessário passar por Samaria, porque Ele precisava amar aquela mulher. Ele precisava amar aquela mulher de uma forma específica, de uma forma única, de uma forma peculiar, porque o amor curou, o amor restaurou, o amor restabeleceu, o amor trouxe. E vocês sabem o que foi que aquela mulher, como foi que aquela mulher saiu falando? Você sabe qual foi o testemunho daquela mulher? Lá no final de João 4,39. Você sabe o que foi que a mulher disse? Jesus me salvou. Não. Jesus me tornou uma discípula. Não. Jesus vai me usar. Você é uma pastora. Não. Você é uma pregadora. Não. Você sabe o que fez? O que fez as pessoas olharem para aquela mulher e através do seu testemunho ser revelado Cristo? Olha o que ela disse. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Esse foi o testemunho da mulher. Foi isso que ela saiu falando na cidade de Samaria. Ele me disse tudo que eu tinha feito. Sabe o que é isso aqui, gente? O legado. Ela não teve vergonha das suas dores. Ela entendeu que as suas dores foram amargas, evidenciava um milagre. Ela não saiu falando, olha, agora você é uma profeta, agora Jesus me usou, agora eu vou marchar na terra, agora Ele vai fazer isso. Não, o testemunho dela foi, Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Ou seja, olha aqui as minhas dores, olha as marcas, agora eu sou livre. O que lhe prende não é esse trauma, o que lhe prende não é a tua história. Você, quando contar da sua história, você não vai ter vergonha. Por quê? Porque Ele vai evidenciar o milagre de Deus na sua vida. Você não vai ter vergonha de dizer assim, sim, eu tive uma ferida de rejeição, mas foi nessa rejeição que Deus fluiu o seu amor. Sim, eu fui abandonada pelos meus pais, mas foi no abandono que eu reconheci o verdadeiro amor de Deus. Você não vai ter vergonha de dizer de um abuso psicológico, de um abuso que você passou, porque Ele vai evidenciar a cura, a transformação, a restauração de Deus. E assim como esta mulher falou, eu não tenho vergonha, porque Ele me disse tudo o que eu tinha feito. Algumas pessoas poderiam perguntar àquela mulher, o que foi mesmo que você fazia? Eu tinha um monte de marido. E eu achava que era marido, mas não era. Mas Jesus veio e me encheu de amor. Vamos ficar em pé. Deus é um Deus de recomeço. Deus, Ele não vai apagar a sua história, gente.
Nós não podemos esquecer a nossa história. Quando a gente esquece a nossa história, a gente está com Alzheimer. Não. Agora tem uma coisa. Deus vai ressignificar. Ele vai dar outro significado. Você vai olhar para a sua história, mas não vai ter mais vergonha. Você vai olhar para a sua história, você não vai sentir mais dores. Você vai olhar para a sua história, não vai se sentir mais culpado. Você vai contar a sua história de uma forma diferente. Você vai contar a sua história com outro enredo. Você vai contar a sua história cheia de amor. Porque é o amor que transforma. É o amor que cura. É o amor que restaura. É o amor que restabelece. É o amor que traz a origem de quem nós somos. Fecha os teus olhos. E eu gostaria que vocês agora, junto com o Espírito Santo, colocasse aí qual é a dor. Qual é a tua dor? Qual é a ferida que você sabe? Você sabe. Se Deus trouxe essa palavra, porque Ele sabe. A fonte está aqui. Existe uma água. Existe uma água que vai ao encontro dessas feridas. Vai ao encontro da tua história. Vai trazer cura. Vai trazer redenção. Vai trazer restituição. Vai reparar. Mas primeiro você precisa contar essa história. Você precisa reconhecer como aquela mulher reconheceu. Aquela mulher reconheceu. E depois que ela reconheceu, Jesus trouxe. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, você já está aqui. Espírito Santo, tu és aquele que nos constrange sem nos vergonhar. Espírito Santo, tu és aquele que sonda o oculto e o escondido. Tu és aquele que mostra de uma forma específica, cirúrgica, particular, de uma forma peculiar. Traz, Espírito Santo. Traz a luz. Traz, Espírito Santo, aquelas dores. Tem dores, Deus, que a gente nem sente mais. Tem dores que já foram calejadas. Tem dores que nos deixam insensíveis. Mas quando o Senhor toca, o Senhor traz. O Senhor quer nos fazer livres. O Senhor quer nos dar a alma livre. Livre, Deus, para romper em Ti. Não só apenas no espírito, mas também no corpo e na alma. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Eu gostaria de orar por vocês. Aquelas que sentirem a vontade, venham aqui na frente. O Espírito Santo está fluindo neste lugar. Existe uma fonte aqui. Deus é o Deus de encontro. Deus é um Deus de oportunidades. Deus, Ele sabe, Ele marca. Deus, Ele fala. Deus, Ele mostra. Deus, Ele não constrange, mas Ele é cirúrgico. O que eu acho lindo em Deus é que quando Ele nos chama com jeito. Ele nos chama de uma forma tão envolvente, tão particular. Ele nos acolhe de uma forma tão profunda. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vem aqui, Espírito Santo. Fui escolhido por Ti, fui separado para Ti. Quem sou eu? Não era a escolha de ninguém.
Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Separado para ti. Quem sou eu? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, aleluia. Deus é o Deus do improvável. Eu hoje estou com 48 anos. Eu não era para estar aqui. Quando minha mãe me teve, ela teve uma hemorragia. E o médico olhou, chamou para a minha avó e disse assim: olha, ou a sua filha ou a sua neta. Uma das duas. E nesse momento, minha mãe estava já em coma. Induziram ela em coma. Minha mãe está aqui. Só que ela ouviu o que o médico disse. E ela naquele momento disse assim: Deus, me permita eu ver minha filha. Mas se for da tua vontade que ela fique, eu vá. E apagou. Deus fez um milagre. Depois disso, eu tive uma alergia crônica, uma asma crônica. Eu vivia cheia de remédio. Eu não tinha paz. Eu não tive infância. Porque a minha vida era em hospital. Entrava, saía, muito corticoide. Foi uma infância muito traumática, de muitas dores. Muitas dores. E eu fazia tratamento aqui em Maceió. E eu ouvi Dr. Roberto Granja. Ele é vivo até hoje. Eu ouvi ele chamar a minha mãe. Eu tomava vacina. Era todo marcado. Diz: olha, sua filha, ela vai ter que viver dentro de uma bolha de vidro. Porque ela está no nível de alergia, que ela tem alergia a tudo. Eu não tinha lençol, não tinha nada, porque tudo eu tinha alergia. Tudo. Até olhar para a cor amarela, eu tinha alergia. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu lembro que minha avó, como
intercessora, dirigente de oração, orava. Eu disse assim, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento, não tenho mais vida. Uma criança, eu cheguei a pedir para morrer. Porque era muito sofrimento. E quando foi um dia, o desespero da minha avó me pegou nos braços, me trouxe aqui atrás para a Assembleia de Deus. Estava tendo um congresso, que era o pastor Elias, cabelo de fogo, ele era conhecido. Minha avó estava tão desesperada que na hora que ele fez a oração, minha avó me colocou, me puxou, me levou no altar. Ele fez uma oração e eu fui curada. Nada, eu não sinto nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu era um improvável. Sofri acidente de carro, fui limitada, entrei na faculdade tarde. E eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou trabalhar? Todo mundo já no mercado de trabalho, e aquela coisa toda, e não sei o que. E quando foi um dia, Deus abriu uma porta. Como diz o Matuto, Deus arreganhou uma porta. E eu lembro como hoje, fui convidada a trabalhar em outro estado. O meu pastor, Ari, ele vai lembrar disso agora. Ele estava aqui sentado, que antes era aqui, ficava aqui, os pastores. Eu disse, pastor, fui convidado para trabalhar na usina Cucaú. E agora, pastor? Ele disse, minha filha, chegou o tempo de você prosperar. Você já serviu muito na igreja. Ele me chamava de Samuel, que eu só via na igreja orando. Você já serviu muito, você vai servir. Lá você vai ter seu espaço. Aqui, quando você vir, você serve. Vá, que Deus quer te usar nessa área. E vai fazer quase 20 anos que eu já estou trabalhando em usina. Uma improvável. Aí quando eu chego, eu estou contando isso, gente, não é para me gloriar não, viu? É porque eu olho para mim e digo, eu sou o Senhor mesmo. Aí quando eu chego numa reunião, é diretor, é presidente, só eu de mulher, pequenininha. Eu olho assim, eu digo, Jesus, o que é isso? Que mistério é esse? Hein? Aí de repente o superintendente diz assim, peraí, calma, todo mundo falou aqui, mas a decisão é da doutora Kézia. Fala aí, doutora. O que é isso? O que é isso, gente? Improvável. Deus não apaga as promessas. Deus não anula a nossa história. Ele faz você viver tudo aquilo que Ele falou. Agora a marca vai ficar. Só que essa marca vai ser completamente diferente. Oh, aleluia! Oh, Deus! O choro já querendo sair. Tô segurando. Deus, Ele é perfeito. Vamos orar. Nunca esqueça disso. Não tenha vergonha da sua história. Não tenha vergonha da sua história. Eu não tenho, não. Um dia eu vim aqui contar. Ah, já passei tanta coisa, gente. Eu venho contar. Só que antes eu tinha vergonha. Hoje não. Sabe por quê? Porque Deus pegou essa história, embalou no presente. Num pacote de presentes. Agora você vai dar esse presente. A caixa com as coisas que é pra bagunçar. E é isso que eu faço tá por hoje. trás da arara. Através da psicologia, Caixa preta. através de tudo aquilo onde Ele me manda, eu faço. Porque eu creio que Deus ressignifica. Ele dá outro significado. E assim como a mulher disse, eu sei porque Ele me disse tudo o que tinha feito. Isso é a gente não ter vergonha da nossa história. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui diante do Deus que nos escolhe, o Deus que nos faz os improváveis, a fonte do teu milagre. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que dá outro significado, o Deus que nos dá um legado, mas um legado de fé, de milagre. Porque Deus, o que evidencia uma mulher improvável, um ser humano improvável, é a marca, mas não é a marca da dor, não é a marca da vergonha, não é a marca da culpa, não é a marca do abandono, não é a marca da rejeição, mas é a marca do teu amor. Porque no Senhor não tem ponto final, no Senhor tem recomeço, no Senhor tem reparação, no Senhor tem restituição, no Senhor faz
todas as coisas novas. Tu és um Deus de novidade, Tu és um Deus de recomeço, Tu és um Deus que restitui, Tu és um Deus que nos pega, Deus, de jeito. Tu és um Deus que nos acolhe, Tu és um Deus que nos vê, Tu és um Deus que olha para a gente de uma forma particular, peculiar, e o Senhor faz. Oh Deus, pega, Senhor, as nossas dores. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa história, porque Tu és um Deus que reescreve a nossa história com um significado, Deus, completamente diferente, onde, Deus, o Teu milagre será visto, o Teu milagre será sentido, as pessoas irão tocar. Jesus, assim como Jesus, como Você, Jesus, fez com que Tomé tocasse, Senhor, nas suas feridas, as pessoas irão tocar no Teu milagre, que somos nós. Deus, as nossas dores serão evidências do Teu milagre, porque é assim que o Senhor faz dos improváveis a fonte, a evidência do Teu milagre, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe, e assim como aquela mulher, não tenha vergonha das suas dores, porque Deus é um Deus que ressignifica a nossa história. Ele faz das nossas dores a fonte do milagre. Quer milagre? Bota as dores. Quer milagre? Faça como essa mulher fez. Não tenha vergonha, porque Ele dá outro significado. Amém? Glória a Deus.